Bem-vindos ao Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos do Legislativo catarinense. Hoje comigo no estúdio o jornalista Paulo Hollenberg. Olá, Paulo. Olá, Karina. Olá a todos. Mais uma vez presente, né? Iniciando esse 2026 ao lado de vocês. E o jornalista Rodrigo Cardoso, seja bem-vindo. Tudo bem, Karina? Olá para você, para o Paulo, para todo mundo que acompanha o Política em Foco aqui na TV Alesc. Bom, nós temos hoje em pauta alguns projetos que foram aprovados já na Alesc. Começou o ano já muito bem, com a aprovação de várias propostas interessantes. E também vamos falar do trabalho do Comitê Integra. Começamos por este assunto, o Comitê Integra. Este comitê que é o Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas. E ele retomou suas atividades com foco no planejamento das ações para 2026 e já anuncia uma das principais novidades, a criação do Prêmio Paz nas Escolas, uma premiação audiovisual que vai incentivar o protagonismo de estudantes catarinenses na promoção da cultura de paz dentro do ambiente escolar. Começamos por aí. Cultura de paz dentro do ambiente escolar. Este prêmio vai contribuir para que isso aconteça? A opinião de vocês? E muito, né? É importante trazer a escola, né? E Santa Catarina tem casos de violência dentro de invasões, né? Dentro de escolas, infelizmente. E você partir de dentro já da conscientização dos alunos, né? E eles mesmos levarem isso para casa, porque se você cria-se um prêmio, então há o envolvimento dos pais, né? Os pais querem participar. Então, além de você buscar um incentivo, né? Incentivá-los a discutir o assunto, você acaba envolvendo a família diretamente, que os pais vão querer ajudar, pai, eu quero fazer um vídeo, e que eu vou disputar, vou conquistar um prêmio, eu quero ganhar esse prêmio, a família vai se envolver. Então você acaba envolvendo todo o processo familiar. E essa questão de envolvimento da família e até dos estudantes para elaborar aí um vídeo sobre esse tema de paz nas escolas, eu acredito que talvez ele também contribua para que a conscientização mesmo, né, de quem vai fazer isso, buscar o tema, talvez estudar um tema que realmente vai render bons vídeos e vai render o retorno, né, deste trabalho todo realizado, Rodrigo. Verdade. O Paulo tocou num ponto muito relevante. Santa Catarina teve casos muito emblemáticos, infelizmente, de ocorrências envolvendo ataques a escolas. Infelizmente, isso é uma questão que a gente nunca pode esquecer, né? Lembrar sempre para evitar sempre que aconteçam. E aí, a Assembleia teve esse protagonismo muito grande de criar o comitê, né, integrado para a cidadania e paz nas escolas, o Integra, e as atividades sendo retomadas e agora com um prêmio para realmente fazer isso. Fazer o estudante também pelo lado da conscientização, pelo lado lúdico de fazer um vídeo, de poder gravar um vídeo, trabalhando essa questão da cultura de paz, que, a meu ver, deve estar de maneira transversal durante o ano letivo nas escolas, essa cultura de paz importantíssima, aliada à segurança pública para deixar as escolas mais seguras aqui em Santa Catarina. E aí esse ponto de poder fazer um vídeo, de poder dar o olhar do estudante, mas também ele e a família junto, você envolve toda a comunidade escolar. Envolvendo a comunidade escolar, essa cultura de paz, cria-se ainda mais força para essa cultura de paz. E aí, claro, só a educação e a sociedade têm a ganhar. Muito boa essa iniciativa. E tem a sacada também de ser vídeo, né? Que hoje a juventude prefere usar vídeo. É a geração TikTok. É a geração TikTok. E aí você acaba motivando ainda mais, porque se coloca livro, texto... Não, você vai conseguir atingir aquele que tem apenas um celular para, não de tanta tecnologia, mas vai usar, porque é isso que a juventude usa, né? É isso que, tanto que proibiram até dentro das escolas porque estavam abusando desse uso. Eu achei interessante o ponto, é que os vídeos que forem os vencedores desse concurso vão ser exibidos na TV Alesc, ou seja, vão ser exibidos para todo o estado de Santa Catarina via TV Alesc, dando visibilidade ainda maior para esse projeto tão bem visto, tão bem necessário, né? Afinal de contas, o uso, inclusive, né, Paulo, o uso, inclusive, da tecnologia como ferramenta de construção de um ambiente saudável nas escolas, que é o que se quer, não é?
Bom, para ilustrar um pouquinho mais sobre esse prêmio, eu vou ler aqui uma partezinha do que é esse prêmio, que os meus colegas jornalistas já pincelaram aqui como é que ele vai ser. Uma das principais novidades é o Prêmio Paz nas Escolas, que terá edital publicado no dia 19 de fevereiro. A premiação vai estimular estudantes do ensino fundamental e médio das redes pública e privada a produzirem vídeos com ações, ideias e projetos voltados à promoção da cultura de paz. Além da premiação, os vídeos, como já disse aqui o Rodrigo, vencedores serão veiculados nos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ampliando o alcance das mensagens criadas pelos próprios alunos. Veja bem o incentivo que é isso, como vocês já falaram, porque o aluno vai se ver, né? Ele vai ver a imagem dele refletida em um canal que é estadual, que é da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, isso é mais um catalisador, né? Para que essas crianças e adolescentes eles se empolguem em fazer esse tipo de vídeo. A gente faz até recordar a coisa da gincana, né? Uhum. Esse empenho, né, de se empenhar para cumprir as provas, né? Eu trago isso, assim, que... verdade, né? as antigas gincanas, né? Que nós, pelo menos, muito, eu vivi muito isso, não sei vocês, então mas você pode resgatar esse engajamento, né? Olha, é uma disputa, queira ou não queira, é uma disputa. E configurar e trazer para o estudante, trazer e propiciar que ele, estudante, tenha esse papel de protagonismo, a visão do estudante sobre o que ele entende ser necessário para uma cultura de paz nas escolas, para um ambiente saudável, seguro, sadio, para que o ensino seja a prioridade. Acho que o olhar do estudante, e o prêmio vai muito nessa linha, é o olhar dele para o que ela acham que são importantes, os fatores para uma cultura de paz. Esse protagonismo, para mim, é um dos pontos centrais desse prêmio. Bom, esse comitê Integra, ele tem outras frentes de trabalho, né, para manter essa cultura de paz nas escolas, que abrangem também os próprios alunos, os pais e também a utilização de redes sociais. E no Comitê Integra também tem uma proposta que é a Escola de Paz. Para que serve essa escola? Essa escola serve para que os pais eles possam ter noção de como lidar com essas novas tecnologias e de orientar os filhos a como lidar com isso sem causar aqueles traumas, né? E para que essa tecnologia ela seja utilizada para o bem, como está sendo feito agora, essa questão do vídeo, do concurso. Então, eu gostaria de saber de vocês, a opinião de vocês sobre essa escola de paz e principalmente sobre a influência que as redes sociais e a internet têm nessa questão escolar mesmo hoje. Isso é um motivo, talvez, de haver mais violência? Existe muita violência nas redes sociais, as crianças e os adolescentes veem isso, eles carregam isso para a escola. Como fazer para conseguir equilibrar isso, né? Porque não tem como retirar tudo. Como é que faz para equilibrar? Primeiro, vamos começar pela escola de paz. Qual é a avaliação de vocês sobre a escola de paz? O que isso pode trazer de benefício para manter essa escola essa questão de paz na escola? Muito bem-vindo, porque é um contexto total, né? Você vai atacar aquelas questões que envolvem tudo que diz respeito a uma cultura de paz. E aí não é só o estudante, não é só dentro de sala de aula, não é só o professor, família, não é só o colega. Né? A família está muito bem situada como eixo importantíssimo, porque não adianta o estudante chegar no seu ambiente escolar e ter todo um tratamento para a cultura de paz, chega em casa e ele replica. Quando ele vai tentar replicar isso, o ambiente familiar não joga a favor. Então, se você tem os pais, os irmãos, os tios, os sobrinhos, a família reunida e imbuída desse espírito de lutar por um ambiente de paz, o estudante vai reverberar isso em casa e aí você cria um círculo virtuoso, que é o que todo mundo espera, né? E é uma coisa que ela não só deve ficar concentrada na educação, né? É um processo que ele deve estar em conjunto, assistência social, saúde, né? Porque também essa coisa como o Rodrigo falou, você cria todo esse ambiente, mas a criança vai chegar na escola, falta remédio, falta a própria assistência social, abriga pai, mãe,
é uma briga familiar, a conflito realidade, interno. né, A dessas realidade. crianças Então, assim, e adolescentes, isso. principalmente, né, que é o tema, né, que são estudantes, mas que talvez tenham uma realidade diferente em casa, né? E de você não passar apenas essa responsabilidade, como alguns pais passam, para a escola. A escola faz parte de um processo, mas você, enquanto pai, você também tem que ter essa responsabilidade. Nós vemos muito hoje essa coisa de passar toda a responsabilidade para a escola. Não se deve terceirizar, né? Não se deve terceirizar. Bela definição. Não se deve terceirizar a educação da criança. A escola é um processo. Então, por isso, se você, como eu disse, né, anteriormente, você juntar é um conjunto de ações, né? Apenas você criar ali aquela cultura ali, olha, as redes sociais, evite, trazer o pai para dentro da escola também. Não é o pai só ir lá, pegar boletim, ele participar ali diretamente. E às vezes, até muitos casos, a violência dentro da escola surge do ambiente familiar. E você tocou no ponto, aí já extrapolando um pouquinho para a questão de redes sociais e internet, Karina, aí realmente a gente entra num terreno mais complexo, muito mais complexo. Eu não sei se existe esta relação de causa e efeito tão direta, vamos dizer assim, mas que os casos estão aí, eles estão aí, a gente tem acompanhado em outras redes sociais, outros canais que não são tão utilizados pelos adultos, né? E aí você fala aí de Discord e tantas outras coisas, não é? E é que onde, quando os pais não têm esse acompanhamento para e passo do que os adolescentes e as crianças estão observando em redes sociais, aí você deixa um terreno mais fértil para que outras coisas tomem o lugar. E isso não pode acontecer. Não sei se há relação direta de causa e efeito, mas que colabora uma negligência parental em relação ao que as crianças veem nas redes sociais, isso colabora para mim de maneira decisiva para que a criança tenha acesso a conteúdos que são absolutamente inapropriados e eu diria até criminosos em algumas redes sociais, né? Nessa questão de paz na escola, ela envolve aquilo tudo que nós assistimos, infelizmente, né, ataques à escola, aquele ataque externo, né, mas ela envolve também a questão dentro da escola, o relacionamento entre alunos, o relacionamento entre alunos e professores, respeito às diferenças. O respeito às diferenças. E eu acho que esse Comitê Integra, ele trabalha muito isso também. A prova disso é essa escola de pais. E a questão da internet, que é o que mais vai ser tratado nessa escola de pais, pelo que a gente tem informação, prepara famílias para lidar com desafios impostos por redes sociais e uso da internet. Então, eu acredito que essa escola de pais, ela tenha esse ponto como um ponto crucial para se manter esse respeito dentro da escola. A questão do bullying, a questão do respeito à diferença com aquele amiguinho que talvez seja um pouco diferente, a inclusão dessas pessoas, trabalhar o sentimento, né, de respeito. Eu acredito que talvez essa escola de pais, ela tenha foco nisso também. Com certeza. Todo esse arcabouço que é importante que a família esteja presente. Pais e mães precisam estar presentes, acompanhar o desenvolvimento dos filhos, a vida escolar dos estudantes, porque se não existe esse acompanhamento, essa negligência, alguma coisa vai ocupar esse espaço. E geralmente não é boa. Geralmente não é boa, por isso a família tem que estar presente. Sim, Rodrigo, mas aí também, nesse contexto, a gente tem que admitir que aquilo que o Paulo falou é importante, né? Porque tem muitas crianças que não têm uma estrutura familiar, que não têm essa base em casa. Então, na escola, elas vão ter isso, né? Mas é por isso que a Assembleia, que esse comitê está chamando os pais, porque não tem essa estrutura. E talvez eles queiram conscientizar este pai de dar um pouco mais dessa estrutura. Só que acho que é um ponto muito mais amplo, né, do que simplificar. A gente tem que envolver outras questões. Tanto que neste comitê tem participação de vários representantes da sociedade. Segurança, da questão de segurança, Então, acho que por isso que esse comitê é importante, é um trabalho que ele é integrado, né? Ele tem forças de segurança, representantes do poder público, representantes da sociedade civil, veja, não é algo isolado, e isso eu acho que é bem importante, assim.
porque é um tema que ele é ampliado. Não é só que a rede social, a gente tem que cuidar o que a criança está olhando, mas nós temos que ver também que estrutura essa criança tem em casa, como é que eles agem. E eu acho que essa questão de envolver todos, eu acho muito positivo, eu acho que é um trabalho irretocável que está sendo feito por esse comitê. E olha que o comitê ele foi instaurado lá em 2024, né? Já tem um caminho aí. E todas as iniciativas são bem-vindas, e ainda mais uma dessa que parte de um poder, né, o poder legislativo, é um poder fiscalizador também, e você reunir como se fosse segurança, e aquilo que eu falei, não responsabilizar apenas a educação, não jogar toda essa carga para a educação, mas dividir essa carga de responsabilidade. Até porque você tem todo um contexto social dessas famílias. Aí a gente fala muito dos estudantes das escolas públicas, não é? Mas é claro que há também situações inerentes a estudantes de escolas privadas. Mudam-se as nuances, mas há famílias também de escolas privadas desestruturadas. Sim, muitas, claro. Então, isso não pode ser generalizado. Exatamente. Né? Então você tem que atacar questões sociais, econômicas, toda uma gama de soluções que precisam ser pensadas para que a educação faça a parte dela. Como o Paulo falou, não dá para colocar tudo na conta da educação que vai resolver tudo, mas ela é um excelente ponto de partida, desde que você ataque os demais também. A educação é a base, né? Com certeza, é um alicerce. Eu sempre penso que a educação é a base de tudo, né? Acho que ali é onde começa a ser moldado um ser humano que vai para a vida, um cidadão, né? Então, para mim, a educação é tudo. E esse apoio eu acho muito interessante. Bom, terminamos então essa conversa por enquanto, mas nós voltamos já. É um minutinho. Voltamos com o Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos do Legislativo catarinense. E nós vamos discutir aqui com os jornalistas Rodrigo Cardoso e Paulo Hollenberg alguns dos projetos aprovados na Assembleia. Entre eles está o projeto que conscientiza estudantes sobre apostas. Este projeto foi aprovado, ele cria o Programa Educacional Fim do Jogo. E é um projeto de autoria da deputada Paulinha. A proposta tem como foco conscientizar crianças e adolescentes sobre os riscos dos jogos de azar e das apostas, prática que vem crescendo entre os jovens. O programa prevê divulgação de informações sobre prejuízos financeiros, emocionais e sociais. Atividades pedagógicas que estimulem reflexão crítica. Capacitação de professores para identificar comportamentos de risco. Além disso, a inclusão de tema no currículo escolar e também a parceria com universidades e entidades que atuam na prevenção do vício. Vício existe desde que a humanidade existe, né? Nós nos deparamos com vícios, jogo de carta, bebida, mas a impressão que nós temos é que isso foi intensificado, porque hoje o vício está na palma da mão, certo? Como fazer para evitar que esses jovens e adolescentes que estão com o celular na palma da mão acabem se envolvendo nesses jogos? Primeiramente, é importante reconhecer a importância do programa, né? Dessa iniciativa, o Programa Educacional Fim de Jogo, porque a gente volta ao tema, como a gente conversou no bloco anterior, educação é alicerce, educação é a base. Então, se você tem atividades pedagógicas, divulgação de informações, capacitação de professores, você está atacando o problema pela via da educação, e isso é muito bom. Porque... Isso é mais ou menos como um ProErd né? Ele também é um programa que eu vejo como positivo, que ele também ensina, né? Ele vai na educação das crianças para ensinar algumas coisas que são positivas. Isso seria mais ou menos isso? Ter um programa para que eles tenham uma conscientização sobre o jogo? Guarda uma similaridade, não é? Guarda uma similaridade, porque o ProErd é voltado mais para a questão das drogas, mas o foco é mais ou menos o mesmo, né? A diferença é que a Polícia Militar vai direto lá nas unidades escolares e aqui é uma outra situação envolvendo já quem está em sala de aula. Mas é importante atacar pela via da educação, porque é na educação que você vai conscientizar essa criançada e os adolescentes
de que isso é um problema extremamente sério, né, Paulo? Extremamente sério você lidar com apostas, com questão de jogos online, jogos caça-níqueis, enfim. E quanto isso pode trazer não só de problemas econômicos, socioeconômicos, que vai perder dinheiro e sempre perde, é bom deixar claro, sempre perde. Mas a prova, né, Rodrigo? Só para concluir, além da desestruturação familiar que isso traz, não é? É como nós estávamos conversando um pouco antes, essa questão do jogo, como o Rodrigo colocou, as pessoas sempre perdem alguma coisa, mas quem propõe o jogo dificilmente perde, né? E eu vejo como exemplo aquelas máquinas que existem, né? Que as pessoas vão lá tentar pegar o bichinho. Dos bichinhos de pelúcia. Aquela máquina, eu não sei se eu já vi alguém conseguir pegar o tal do bichinho, né? Ou se tem lá, sei lá, a cada 1000, uma pega. Então, eu acho que o início da conscientização é esse, né? Você vai perder alguma coisa. Quem te propõe esse jogo, não. É a massificação. O projeto é louvável quando você passa a massificar de que, olha, não é bom, você sempre vai perder, como o Rodrigo mesmo disse. A empresa sempre vai ganhar, né? Você sempre vai perder. Mas você tem que ver como você restringir esse acesso. Nós falávamos aqui no intervalo, como é que você vai convencer uma pessoa, uma criança que pode jogar numa bet, né, aquilo ter 17 anos, faz lá, joga. Como é que as empresas vão controlar isso? Porque quando vem ali, você é maior de 18 anos. Vai clicar e vai jogar. Né? É uma coisa bem complicado, é um problema que eu venho até desde a criancinha, que a partir que você começa a jogar ali você começa a jogar no celular, criança de 5, 6 anos, é uma aposta, ela não está ganhando nada, mas ela tem que conquistar os prêmios ali. E já começa, eu sempre brinco com isso, né? Mas é uma criancinha, né? Ela está jogando, mas ela está jogando para conquistar alguma coisa. Então, de repente, Paulo, você está sendo muito radical, o vício já está começando dali. Mas pode ser, a coisa de você estar conquistando, você estar ganhando, e o vício já surge daí, né? Por isso que eu acho importante um ponto, Karine e Paulo, que é para mim muito importante desse programa, que é a parceria com as universidades, mas também com as entidades que atuam na prevenção do vício. Por exemplo, são entidades que podem ter, nesse bojo aqui, entidades que lidam diretamente com o tratamento de pessoas viciadas em jogos. E essas pessoas poderiam ser ferramentas, você que está em tratamento, está em recuperação da parte psicológica, de trabalhar com esse vício em jogo, usar o depoimento, de repente, numa sala de aula para uma criança, para saber, olha, eu sou prova viva de que isso faz mal, não só para o meu bolso, mas também para o meu emocional, para o meu familiar, para o meu social, para a minha convivência, para tudo. Não tem nada positivo. Eu só perco quando eu vou para apostas. Isso não é fonte de renda, isso é um mero divertimento para pessoas muito bem estruturadas emocional e financeiramente para entrar numa situação dessa. E aí esses depoimentos de pessoas que passaram por isso e podem multiplicar isso dentro de uma sala de aula para crianças, olha, isso acho que seria muito até poderoso para você dimensionar como isso faz mal. Porque, de fato, o Paulo falou num ponto muito certo, não tem como você proibir o acesso. O acesso é só os pais, aí é só na educação. Aí a questão joga com responsabilidade, você tem mais de 18 anos, aí é a família que tem que fazer isso. É papel da família, por isso que essas iniciativas são tão importantes. E até você acabou dando uma sugestão, o ProERD de repente pode ser até um braço disso Exatamente. também. Já que você leva combate às drogas, né, para as crianças. Me parece que tem bastante eficiência esse programa, muito, né? muito. O ProERD é um exemplo claro de eficiência, de que deu certo. Quem sabe estruturar um modelo semelhante ao do ProERD. Ou o próprio ProERD criar também essa linha, uma ferramenta uma ferramenta também nesse sentido. Porque o ProERD é um programa que é da polícia e ele é um programa que ele já está instituído, né? Aí cada escola teria que fazer o seu programa, talvez, porque... Então, se fosse algo assim já estruturado e já com tudo, né, tudo pronto na escola, talvez surtisse um efeito maior, né? Não sei. Pelo menos no primeiro momento, de repente a Secretaria Estadual de Educação se estruturar para ela criar ela própria um núcleo nessa questão,
Mas, enfim, são várias iniciativas, ou seja, o que mostra que, da forma como nós pensamos aqui, já fica muito claro a importância desse tema, não é? Porque se você não explicar isso muito cedo, daqui a pouco a criança vai crescer num ambiente complicado agora... e vai se tornar corre-se o risco, né, de tornar um jogador compulsivo, e aí complica. Mas nesse universo também dos jogos online, principalmente, né, nós vemos muito comercial de jogos online, né, inclusive pessoas que trabalham, às vezes fazem propaganda, e aí tem aquela coisa, o jogo online existe aquele que é regulamentado e aquele que não é, então tu só pode jogar no regulamentado, não vejo diferença. Acho que o vício, quem vai jogar, não vai nem pensar nisso. Quem está ali viciado em jogo. Então, eu vejo que o governo também podia tomar uma providência em relação a isso. Por que legalizar alguns e não legalizar outros, né? Claro que isso é muito amplo, né? Mas eu vejo que não tem como... Qual é o critério para um ser legal e outro não? Não sei. Aí é questão de fonte da renda, o que faz com os recursos arrecadados. Por exemplo, uma iniciativa que foi adotada na Inglaterra que é interessante é que lá as casas de apostas elas são obrigadas a dispensar parte do que são arrecadados, os valores arrecadados, para o sistema público de saúde britânico. Para ações no sistema no NHS, que é o tem seria aqui o no SUS. Brasil? Tem Mas isso não está na lei brasileira, que regulamentou as casas de apostas, as bets. Isso poderia ser feito algo em torno de uma emenda ou uma nova legislação para ampliar, porque aí você destina parte da renda para ações de saúde no âmbito do SUS. E aí seria mais uma fonte de renda. E a própria loteria já faz isso com a educação, né? Exatamente. O recurso do fundo, né, da educação é vindo das loterias. Exatamente. Que são legalizadas. Exatamente. E são legalizadas. E aí você tem, de fato, cara, é interessante, quais são os critérios que determinaram que uma bet, uma casa de apostas é legal e a outra não é? Aí é questão de o legislador entender bem o que tem que ser feito, né? O Congresso fazer a parte dele, né? Os poderes executivo e legislativo fazerem as partes que lhe cabem e clarificar isso bastante, né? Mas ao fim e ao cabo, por mais que se faça um arcabouço legal, restritivo, tal, tudo vai se resumir a tá na palma da mão. E aí, só a conscientização. É muito mais difícil de controlar. Exatamente. Né? Aí só a educação, só um ambiente estruturado em casa, na família, com apoio da escola, para fazer esse adolescente, essa criança não entrar nessa ciranda que só vai trazer dor e sofrimento. E outra coisa, né? Nós acabamos concentrando nas bets, né? Mas lembrar do Tigrinho, exatamente, esses joguinhos que são ainda mais nocivos. São, né? ainda perfeitos. E aí, tá ali, né? Na palma da mão. Que são esses caça-níqueis eletrônicos que você não sabe nem qual é o algoritmo do aplicativo para saber e de que forma ele vai fazendo você gastar mais dinheiro, né? Quem sabe ele fica ali, 9 figurinhas, fica pensando, sempre faltando 2, sempre faltando uma, e aí você continua apostando e continua perdendo, porque você vai perder. A casa nunca perde. Ninguém abre um negócio desse para perder dinheiro, é para ganhar. Portanto, ele ganha em cima de quem? De quem aposta. É isso. Bom, gente, além desse projeto, temos aqui outro destaque, que foi a aprovação de um projeto do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, que institui a política de formação cidadã nas escolas públicas e privadas. A proposta busca fortalecer valores como respeito, responsabilidade social, participação ativa dos estudantes na sociedade, construção de uma convivência mais justa e democrática. A opinião de vocês sobre esse projeto, sobre essa lei, né? Agora é uma lei que foi aprovada na Assembleia e que também, acho que isso também diz respeito àquilo que nós viemos falando até aqui, né? Educação de berço, a educação de berço que passa para a escola, no sentido de que a escola faz o seu papel, né? De despertar nas crianças estes aqui, o respeito, a responsabilidade social, que já a família já faz. Eu acho que a própria escola já faz, né? Acho que já é um papel que a escola, a maioria delas já faz, né? Esse papel de respeito, de conviver em sociedade, né? De respeitar o próximo. Há alguns que seguem outro caminho, mas eu acredito que a escola já faz esse papel, né? A educação já faz esse papel que é mais um projeto, sim, louvável, mas eu já vejo que a escola já tem esse papel ao longo do tempo. Que bom que pelo menos vem para
aumentar o estímulo, né, às escolas que já fazem e incentivar as escolas que porventura não o façam, que estão agindo de maneira errada, a que passem a fazer. E de fato é isso, né? A escola tem essa função de desenvolver o pensamento crítico, de estimular a busca por conhecimento, a participação ativa na sociedade, porque daqui a pouco, ali para frente, eles vão passar a votar, vão passar a discutir os temas que interessam, porque a troca de gerações vai acontecer e aí vai estar nas mãos dessa geração agora, que no momento hoje tem 10, 11, 12, 13, 15 anos e vão ser eles os próximos políticos, os próximos deputados, os próximos senadores, o próximo presidente da República. Então, quanto mais essa geração for imbuída de respeito, responsabilidade social, participação ativa, que são os preceitos desse projeto, melhor para a sociedade. Outra questão que é bem interessante, que também diz respeito à educação, é o uso da inteligência artificial na educação. A inteligência artificial é um tema amplamente debatido porque a inteligência artificial está aí. Não há mais como retroceder neste ponto, né? Nós discutimos isso agora, ano eleitoral, e a gente sabe que também podem acontecer várias situações advindas dessa inteligência artificial. E aí, essa inteligência artificial na escola teve um projeto aprovado do Matheus Cadorim, que reconhece a presença cada vez maior dessa inteligência artificial. E aí ela propõe o ensino sobre o funcionamento já na escola, como é que funciona a inteligência artificial, a discussão sobre ética, responsabilidade e limites do uso, né? A formação de jovens preparados para utilizar e desenvolver essa tecnologia. Importante, eu acredito que isso seja uma iniciativa muito importante, porque a partir do momento que você tem o conhecimento de como funciona, de como usar, e você tem a conscientização já na escola, eu acho que o reflexo lá na frente é muito importante, porque o mundo ele tende a evoluir, e a inteligência artificial com ele, certo? Acho que sim, acho importante, principalmente o ponto aqui, da discussão sobre ética, responsabilidade e limites do uso, que é a parte central. Quando a gente fala em utilizar a inteligência artificial, o desafio é conciliar uma tecnologia que, como você bem disse, Karina, é um caminho sem volta, ou seja, temos que nos acostumar ao uso dela, mas com ética, com responsabilidade, com limites, porque a sociedade vai ser muito influenciada por isso no futuro. Já está sendo. Quanto mais estão... Vários setores da economia, da sociedade, já são influenciados diretamente pela inteligência artificial. Então, se você atuar com os estudantes para que eles utilizem isso de forma ética e responsável, é um belo ponto de partida para que lá na frente eles, de fato, utilizem essa ferramenta dessa maneira. Sem dúvida. E quando você fala essa coisa o ponto principal que eu vejo é a ética. Esse uso hoje, ela veio para ficar, né? Repetir o que os colegas já falaram, ela veio para ficar e eu acho que o ponto principal é o ponto ético. Aquela coisa de que antigamente, né? Vamos dizer que nós somos os coroas aqui, né? De que fazer trabalho, hoje ela lhe dá essa possibilidade, é sentar ali, quero fazer isso, ela vai fazer o trabalho. Né? Até às vezes não tem como você identificar se foi feito pela inteligência artificial ou foi você mesmo, ou foi o aluno que produziu. Então, você passar essa consciência, olha, você vai usar, mas você vai usar para pesquisar. Você lembra do Google, ali atrás, né, que não foi nem tão longe? Ela pode ser usada também como pesquisa. É não transformá-la em um monstro, né? Exatamente, é positivo desde que saiba se utilizar. Não vilarizá-la, né? Não transformá-la num monstro ruim, né? E você... Essa coisa também que a gente falou da eleição, até mesmo usá-las, que eu já vi alguns casos, de bullying, de pegar uma foto, fazer montagem. Né, infelizmente se tornou muito comum. E isso dentro de uma escola, do universo escolar, é complicado. Mas é um excelente ponto de partida, viu, Paulo? A partir de uma questão, ensinar isso a partir de uma questão do dia a dia do estudante, do universo do estudante. Que às vezes fazer um trabalho de escola, fazer uma iniciativa ali, uma atividade educacional, e o cidadãozinho vai lá e recorre para o ChatGPT e pede para ele fazer tudo. Está ali um belo ponto de partida, com um ponto de contato na realidade do estudante para ensinar ele. Não é assim. É uma ferramenta importantíssima, porém tem um uso correto e o uso incorreto. E explicar a diferença dos dois
vai fazer toda a diferença, para não ser repetitivo, para o futuro desse estudante. Vai saber atuar da maneira correta, da maneira ética, que é o que se espera do uso dessa ferramenta. Exatamente. Eu quero agradecer aqui a participação. Paulo, muito obrigada pela sua participação e contribuição com esse debate tão rico que foi. Eu que agradeço. E reforço, foi um debate muito rico. A gente sai daqui aprendendo mais, né, com opiniões vindo de vocês. E, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Rodrigo, muito obrigada. Obrigado, Karina. Paulo, sempre um prazer debater com os colegas da imprensa sobre os assuntos de interesse da sociedade, que é o métier do Política em Foco. Encerramos então mais um Política em Foco.